Talvez hoje você esteja cansada, confusa, sobrecarregada, mas mesmo assim você continua. Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você ser ouvida, se reconectar com você mesma. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e é uma alegria ter você aqui com a gente nesse programa. Hoje a gente vai falar sobre uma maternidade que carrega muita história, muitas dores, muitos sentimentos e muita espera. Porque nem sempre, depois de realizar o sonho de ser mãe, isso significa que a maternidade vai ser leve. Mas antes, eu quero contar para vocês a patrocinadora do programa, que é a Sandra Minei. A Sandra é uma nutricionista que tem um trabalho integrativo, ela trabalha também com cozinha integrativa e o trabalho dela é voltado para pessoas que têm restrições alimentares, desde crianças, as mães e famílias. Então conheça o trabalho da Sandra, o Instagram dela vai aparecer aqui na tela, acompanhe. Bom, hoje eu estou aqui com a Fran. Ela é a mãe da Maia, de 1 ano e 6 meses. Ela está num relacionamento com o André há 17 anos. Ela é arquiteta e também é empreendedora no Café e Floricultura Estação Flora. Fran, conta um pouquinho pra gente sobre você hoje, como mãe, como mulher e agora grávida novamente. Quantos meses está a sua filha e como está sendo essa nova gestação? Uma loucura, né? Bom, eu tenho a Maia, né? Como você falou, minha primeira filha, de 1 ano e 6 meses. E eu tô entrando agora na gestação do Mateu, no 7º mês. Ah, é um É menino. um Eu falei menino, filha, mas é um menino. Ai, que Tenho a bacana. Maia, menina, agora veio um menininho. Tá. E é tudo uma loucura, né? A Maia foi uma criança muito esperada, veio a partir de muitas dores, muitas perdas gestacionais, né? Que eu e meu marido, a gente tentava há 7 anos, a gente fez vários tratamentos, a gente perdeu 7 bebês, então foi um tempo muito longo de muita espera, muita frustração. O médico que eu fiz tratamento até já tinha assim, não me dado mais chances de conseguir. E eu tinha um período que eu até desisti. Falei, não vou mais tentar, não quero mais isso, estava muito frustrada. E esses 7 anos todos, a minha vida inteira foi voltada para as tentativas, né? Então era assim, aquele mês, aquele período, tentava e não dava certo, ficava frustrada. E minha cabeça ficava só naquilo, não conseguia direito focar em outras áreas, trabalho, família. Então foi um período muito difícil, para mim, meio depressivo até assim. E eu tinha desistido, né? O que te levou a continuar, Fran? Então, foi assim, Deus falando bem direto, assim, porque eu tinha realmente mesmo desistido. E a história é que a minha irmã foi para uma igreja em São Paulo com o marido dela, a convite de um dos pastores da igreja dela, e ela não conhecia ninguém lá. E veio uma outra pastora de uma igreja do Rio de Janeiro para fazer uma palestra, e lá essa pastora falou: olha, tem uma pessoa aqui que tem uma pessoa na família que não pode ter filhos, mas Deus está mandando um recado que ele vai dar um presente e vai dar um filho para essa pessoa. E essa pessoa era eu, Olha que porque bonito. ela se direcionou direto à minha irmã, né? E aí essa pastora veio me conhecer, meu marido conversou com a gente. Isso foi em dezembro de 2023, né? E aí eu falei, então vamos testar mais uma vez, fazer mais um tratamento e ver o que que vai dar, vamos ver. Aí a gente foi atrás de outro médico daqui que eu amei, assim, teve muito respeito, foi muito calmo e tranquilo em questão de fazer todos os exames, tudo. Também fiquei mais tranquila, falei, já foi 7 anos e não deu, vai ser a última tentativa também, se não der, aí a gente esquece essa história. Porque ficar 7 anos parada, assim, também presa só nesse assunto, também não estava conseguindo seguir com a minha vida, né?
E aí, em final de janeiro, a gente tava grávida. Olha, Foi uma coisa assim, rápida, sabe? Inesperada. acho que E inesperada, né? Rápida não, porque inesperada. foi 7 anos, né, Foi de 7 anos, tentativa. é. E aí veio, Mas foi veio por processo de reprodução foi. assistida. Da Maia foi. Tá. Pelo processo de reprodução. Mas deu certo. E essas 7 perdas, Fran, foram 7 perdas desse processo de reprodução assistida? Ou Não. não? Foi também Foram, de tentativas naturais? foram tentativas naturais, Tá, 6. E uma só foi também de reprodução tá. assistida, que eu fiz um tratamento também muito longo, doloroso também, também não deu certo. E esse médico também tinha tirado minhas chances, assim, falou, acho que não vai dar mesmo pra você, não teria outro tipo de tratamento para fazer. A gente já Tá. teria testado todas as opções, né? Mas na verdade não foi bem assim. Foi bom também de ter procurado uma outra opinião, que daí deu certo. Mas Uhum. na verdade eu acho que foi as mãos de Deus mesmo. Tá. Assim, acho que a Maia também veio para me mostrar que eu preciso ter mais calma e paciência, porque a maternidade me faz ser ansiosa, mas eu era muito mais ansiosa antes da maternidade, Tá. de querer as coisas sempre no meu tempo, da minha forma, e não é assim, né? Os filhos trazem muitos aprendizados, né, para Sim, nós. A gente ensina eles, mas a gente não para observar o quanto de ensinamentos a gente recebe quando a gente se torna mãe daquele serzinho que vai crescendo e mostrando muitas coisas para nós, né? com certeza. E a principal, acho que é essa paciência, porque eu sempre fui uma pessoa meio impaciente de querer tudo quero agora, tem que ser agora, não dá para esperar. Tá. Imediatista, assim. E a Maia veio, né? A maternidade veio para me mostrar, não, respira, Uhum. paciência, vamos pensar, vamos organizar a mente, o coração, espera um pouquinho para daí as coisas rolarem mais Sim. tranquilas, né? Bom, foi muita espera. E como foi quando finalmente a Maia chegou? E foi um sentimento de, meu Deus, está acontecendo. Uma De não sensação acreditar, irreal, uma né? sensação irreal, assim. Aí, o processo da gestação não foi tão fácil assim também. Eu precisei ficar vários meses de repouso, tive algumas complicações. Eu não consegui curtir tanto a minha gestação, Tá. mas o meu sonho estava se realizando. Então, Era o para que mim, importava, né? eu só queria que o tempo passasse logo para eu estar com a Maia nos braços e era isso. E foi como você imaginava Não. Foi quando ela muito chegou, né, nos seus braços? difícil. Não, foi muito difícil porque a gente idealiza uma coisa, uma fantasia, quando a gente vê só os bons momentos, principalmente nas redes sociais, né? Porque as pessoas mostram 5% só dos momentos bons, a Sim. maioria. E a gente fica idealizando aquilo que vai ser perfeito. Nossa, eu vou estar com a minha filha no colo, mas eu vou conseguir fazer tudo, eu vou estar linda e maravilhosa. E não foi assim, né? Uhum. A Maia, nos primeiros meses, acho que até o 7º mês, assim, ela teve problema com sono. Então ela só dormia no meu colo. Tinha dia que chegava no final do dia eu ainda estava de pijama. Eu falava, meu Deus. E isso me frustrava e me fazia me pressionar mais, assim, falar, o que que eu tô fazendo de errado? E eu tô sendo uma mãe ruim, será? Que eu não tô conseguindo ensinar ela as coisas direito, a dormir sozinha, a ter um pouco mais de independência? Será que eu tô fazendo errado? Porque, na verdade, eu fiquei esse tempo todo tentando, mas eu não me preparei Tá. para ser mãe. Isso é importante o que É, você está dizendo, né? É assim, tem uma coisa também nas tentativas de engravidar, e aí você pode até nos dizer como é que foi, mas das mães que eu acompanho no consultório, que eu vejo, é que assim, nós somos ensinadas culturalmente que engravidar é muito fácil. Cuidado, porque encostou vai engravidar, é, né? uhum,
E de repente, uma mulher que passa por esse processo de ficar 7 anos, né, ou 2 ou 3, enfim, que seja, tentando engravidar e não consegue, é muito difícil, porque de repente você fala: peraí, era tão fácil engravidar, o que está acontecendo comigo? A gente se cobra e acha que o problema é só com a gente, Uhum. assim, como mulher até se começa a se questionar como pessoa, como mulher, né? Por que que não É. comigo? E aí eu via, assim, às vezes outras pessoas que tinham filho com muita facilidade, eu até não queria, sabe? E eu ficava, falando, mas por quê? Por que que com ela, Porque que com nem queria, ela, e eu que quero tanto, não né? consigo, sabe? Não entrava isso na minha cabeça. Foi muito tempo, muita reflexão para eu conseguir entender por que que eu não conseguia e outras pessoas conseguiam tão facilmente. E foi diagnosticado algum problema, alguma dificuldade em Tenho, você? eu tinha uma bactéria no endométrio, por isso que Tá. eu perdi os bebês, eles não se desenvolviam até o final. E eu tenho trombofilia, né? Então eu preciso tomar uma medicação, que é uma injeção, tomo todos os dias na barriga. E aí, Que também é um processo doloroso, né? mas comparado a tudo, acho que é o mais É, tranquilo, assim, tá. de tudo que eu já passei. Porque para você fazer o processo de fertilização, tudo você toma muita Sim, sim. É uma medicação, longa história. é muito doloroso, assim, o processo das medicações, hormônios e o seu sentimental também, né? Sim, sim. E aí, quando você diz, eu fiquei lutando contra, né, o tempo, tentando, mas não me preparei emocionalmente para tudo que ia acontecer. O que eu vejo é que as mulheres que passam por esse processo, né, seja reprodução assistida ou tentativas naturais durante muitos anos, cresce a expectativa de como é que vai ser essa maternidade. A idealização, você tem mais tempo para idealizar tudo isso. Uhum, E aí a tendência a ter uma decepção ou uma frustração com a maternidade acaba sendo maior do que quem sim. não teve todo esse tempo para idealizar. Porque, de forma geral, a gente cria expectativas, a gente idealiza quando a gente quer ser mãe, né? A maternidade. E aí, por isso que eu perguntei, né? Foi o que você esperava? Foi o que você imaginava? Não, foi muito Não, diferente. E só aí você percebeu que não tinha se preparado o suficiente. sim. Foi muito difícil e eu sempre fui uma pessoa de ter muita dificuldade em pedir ajuda. Então eu queria fazer tudo sozinha, mas eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia, e aí eu me cobrava mais ainda, ficava muito mais ansiosa e tinha essa cobrança de estar achando que eu não, esperei tanto tempo, foi tanta luta e não estava sendo uma boa mãe. Na verdade, esses pensamentos intrusivos vêm até hoje, né? Uhum. Às vezes você fica, ai meu Deus, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu Sim. tô fazendo certo ou não? Essa cobrança, essa ansiedade, Uhum. né? E agora, nessa nova É, gestação, foi natural? foi natural, foi um susto muito grande, porque esse segundo médico também que a gente conseguiu Você não estava processo. planejando, então. Não, E como foi, né? não. Aí receber a notícia É, dentro desse susto, como é que você e foi. o marido reagiram? Então, porque segundo o médico, a gente teria que fazer todos os procedimentos novamente para a gente conseguir ter um segundo filho, né? A nosso planejamento, a gente queria um segundo filho, mas quando a Maia tivesse um pouquinho maior, a gente tivesse mais tranquilo com a organização da rotina. Mas aí veio o Mateu e a gente ficou em choque. Assim, eu desci com o teste que eu tinha feito e falei, olha, você vai ser pai de novo. E meu marido sentou na cadeira e ficou lá, acho que Como por uma assim? hora olhando para a parede, não falou nada, pensando assim, meu Deus. Demorou para cair a ficha. E Uhum. eu acho que até hoje, às vezes eu fico, meu Deus, eu vou ter outro filho. Tá, É uma loucura, mas é um sentimento nas nuvens, né? Porque sim. E como é que está sendo agora essa gestação, né? Na primeira você teve bastante intercorrências, e isso, agora, como é que está sendo? Tá de 7 meses? 7. Eu acho que o que pega mais só é o cansaço. E tem dias que eu até esqueço que eu tô grávida, graças a Deus. Tá passando muito rápido.
Aí como tenho a Maia pequenininha, tenho uma rotina corrida também do trabalho, casa, passa tão rápido que às vezes eu me esqueço mesmo que eu tô grávida. Aí no final do dia, às vezes eu sento, aí eu olho pra barriga, ele começa a chutar, eu falo, meu Deus, tem uma criança aqui de novo. Eu ia até te perguntar É. agora, né? Tava pensando nessa fala que você começa a dizer. Como é que é hoje a sua rotina com uma criança pequena, né? A Maia, e grávida do Mateu? Como é que você se organiza? Como é que é essa rotina? É uma loucura. Eu vou tentando fazer o que dá no dia. Assim, eu sempre tento focar mais pra ela, fazer as coisas pra ela. Não é sempre que eu consigo. Por exemplo, tem dias que eu tô um pouquinho mais indisposta, pressão baixa, eu não consigo dar tanta atenção pra ela, eu acabo dando um pouco de tela, que eu não gosto. Aí eu acabo me sentindo um pouco mal como mãe, falando, meu Deus, né, eu não queria, mas tô tendo que dar a tela para eu conseguir me ajustar, descansar um pouquinho e acabar de organizar as coisas do dia a dia, porque é muito difícil. Eu acho que o mais difícil de quando eu comecei maternidade, gestação, tudo foi a questão de conseguir equilibrar todas as tarefas que a gente tem de todas as áreas da vida, né? Casa, marido, trabalho, relações sociais, O que é filho, mais difícil, então, para você hoje é equilibrar equilibrar. esses papéis. É, eu acho que a mulher hoje, mulher mãe, principalmente, tem muitos papéis Sim. para se desenvolver dentro da sociedade, né? E pra gente é difícil de abrir mão de tudo, né? Sim. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer ser bem-sucedida no trabalho, a gente quer ser bem-sucedida como mãe, como esposa, como dona de casa. E a questão é que não dá, né? É muito difícil. Aí eu vou tentando equilibrar no dia a dia, como dá. Tem dia que eu fico mais focada nisso, outro dia eu fico mais focada um pouco naquilo. E vou fazendo o que dá. Entrego nas mãos de Deus e vou Com com paciência. paciência. O que mais te cansa hoje, né, na sua rotina do dia a dia? Eu acho. Ai, que é a casa, gente. Socorro, Deus, mas uma criança de 1 ano e 6 meses. Aí você, pessoas que têm um pouco de toque, igual eu, de querer estar com a casa organizada sempre, eu acho que eu me canso mais porque eu me cobro muito e aí eu fico o dia todo organizando bagunça, sabe? Organizando bagunça, tentando colocar tudo no lugar. Quando eu vejo passou o dia, a bagunça tá lá ainda. Aí eu acho muito exaustivo, A autocobrança, ela é cruel. cruel. Inclusive, foi tema do episódio, né, do encontro Mãe Terapia ao vivo da semana passada. Sim, é muito difícil. E a gente precisa abrir mão, acho, um pouco, né? Pra tentar deixar um pouco mais leve. E eu acho difícil também conseguir abrir mão, sabe? Você Essa falou sobre a ansiedade. ansiedade, né, Uhum. Fran? Como é que ela aparece hoje no dia a dia? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde sempre. Aí veio a maternidade, tudo, autocobrança, a gente fica mais ansiosa ainda. E aí no dia a dia isso vai se refletindo a tudo, né? Por exemplo, eu preciso cuidar da Maia, mas aí tem as cobranças das coisas do trabalho, e aí eu tô com ela não me deixa ver as coisas do trabalho, então eu começo a ficar muito ansiosa, porque eu não consigo resolver as coisas do trabalho, e aí, quando eu pego para resolver do trabalho, eu fico ansiosa porque eu não tô dando atenção para minha filha, e vai subindo a ansiedade, né, do dia a Volta na dia. questão que você trouxe do tentar equilibrar tudo. Exatamente. A ansiedade aparece nesse momento, quando você quer equilibrar os papéis e vê que não dá. Não dá. Aí vem a ansiedade bate forte, né? A gente não dá conta de tudo, a gente não consegue sentir que está sendo suficiente para os nossos filhos. Então, isso é algo comum em todas as maternidades. Você percebe isso no dia a dia. Sim. Como
é que é a divisão com o seu marido? O meu marido trabalha de home office, mas o tempo que ele está trabalhando eu quase não consigo nem conversar com ele, é o tempo todo em reunião. Ele me socorre, assim, em alguns momentos do dia, ele consegue me socorrer, mas aí nos outros momentos, que é o período da manhã, antes de trabalhar, e no final do dia, ele me ajuda bem, tem questões da Maia, de dar banho, de trocar. Mas é como eu falei, comparado com o dia todo, você com a criança, é pouco tempo, né? Sim. A gente se Pra cobra mãe. muito, né, como você tinha dito, e a dar conta, né, de tudo, a ser perfeita, ser 100% em todos os papéis. E essa é uma das grandes dificuldades da gente equilibrar essas funções. Porque a gente fica tentando ser 100% em todos os papéis e isso não é possível. Quando tem a participação, né, do marido, que muitas vezes a mulher diz: "Ah, ele me ajuda muito" ou "ele me ajuda pouco". A gente precisa até desmistificar isso e parar de usar essa palavra ajuda, porque o marido não deve ser uma ajuda. Ou ele participa ou ele não participa da rotina. Então, ok, o dia todo, geralmente o marido está trabalhando, né? Se for fora de casa ou numa rotina home office, mas depois das tarefas, assim como a gente trabalha, né? Você tem É, aí 2 trabalhos, é uma empreendedora e está dando conta ali da sua filha. Chega à noite, você tem outras demandas da casa, os filhos, a gente precisa dessa participação, né, do marido, porque senão fica tudo ainda muito mais difícil. sim. E você sente que ele te alivia? Quais outras formas você tem de rede de apoio, né, além dessa participação dele na sua rotina? Eu fico muito cansada ainda, né? Porque ainda tenho muitas funções e a cabeça da mãe não para, né? A gente tá pensando em mil coisas ao mesmo tempo, então acho que isso também fica muito exaustivo, muito pesado. Tá aqui, daí já tá pensando, nossa, será que a Maia comeu? Será que ela tá bem? Mas eu preciso fazer tal coisa no trabalho. E aí acho que isso fica muito pesado. E eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, né? Que eu teria outras pessoas, de repente, que poderiam me ajudar um pouco mais, assim, no dia a dia, mas eu não consigo. Ainda tenho que trabalhar nisso. Ficar pedindo, sabe? Eu não gosto de ficar incomodando outras pessoas. Tá. Até que acho que não seria incômodo, assim. Por exemplo, para as vós, ou até para minha irmã, que hoje ficou com a minha filha. Mas é uma coisa que eu sempre tive, né? Preciso trabalhar melhor. Eu não consigo, quero tentar dar conta de tudo, e eu não consigo também dar conta de tudo. E isso fica muito pesado no dia a Sim, dia, né? sim, Assim, acaba você ficando um pouco mais ansiosa, estressada, às vezes desconta até um pouco na Maia, tadinha, sim. esse peso. E é difícil, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada também dentro de mim para eu conseguir até ensinar a Maia, né? Sim. Não ser assim, né? E isso é algo comum Uhum. das mães, essa dificuldade de pedir ajuda, porque a gente tem muito aquela questão que também vem um pouco cultural: os filhos são meus, a responsabilidade é minha, então eu tenho que dar conta. Mas um filho não é só, né? É uma criança que pertence à mãe e ao pai. Essa criança tem um entorno em volta, os avós, os tios, uma madrinha, e todas essas pessoas são tão importantes quanto a gente. Então precisamos abrir espaço para que essas pessoas se relacionem também com os nossos filhos e possam, né, nos apoiar, nos Sim, ajudar, para que a maternidade não fique tão pesada assim. Quando a gente se apropria de tudo e fala eu sou responsável e eu tenho que, o tenho que já é uma carga muito grande. Então, fica, né, a dica aí é, para tentar agora que está vindo, né, o Mateu, ser um pouquinho mais leve nesse sentido e permitir ser ajudada, permitir buscar ajuda também quando a gente vê que está pesado, porque o reflexo é em toda a família, como você disse. Se eu fico muito exausta, eu vou acabar ficando impaciente com a minha filha, com meu marido.
isso vai prejudicar o andamento mesmo, né, da rotina da casa. Sim, é uma coisa que realmente eu preciso trabalhar melhor, até como você falou agora com a vinda do Matheus, né? Do Mateus, porque 2 crianças não deve ser Sim. muito fácil, pequenas assim, no dia a dia também daí para equilibrar mais ainda todas as funções. Sim. Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu acho que muitas outras mães também precisam trabalhar isso, né? Para deixar mais leve pra Tá. gente o Uhum. dia a dia. E assim, às vezes, a maternidade que vem depois de muita espera, de muita luta, traz uma sensação de que quando eu conseguir, né, ou quando vem essa realização, eu tenho que ser perfeita em tudo ou eu não posso reclamar de nada. Eu tenho que ser grata. Então, qualquer momento em que vem um peso, vem essa autocobrança de que, poxa, eu quis tanto, Deus me abençoou e agora eu não posso reclamar. É. Você sentiu isso ou sente isso algumas vezes, Com Fran? certeza. Até tem uma questão de eu estar encaminhando a Maia para uma escolinha, né? A gente até conversou isso em um dos encontros. Eu ainda estou tendo muita dificuldade para saber se eu vou colocar ou não, porque todo mundo me fala aquela. Nossa, mas você tentou tanto, esperou tanto, ela é tão pequena, agora você vai colocar ela na escola, né? Tem que curtir mais, estar mais tempo com ela. E realmente eu quero estar mais tempo curtindo mais com a minha filha, mas eu também preciso fazer todas as outras tarefas, né? Sim, sim. E aí eu preciso pensar se isso vai me ajudar também, deixar mais leve, para também daí eu tentar cuidar melhor também do Mateu, né? Mas eu ainda tenho essa dificuldade, porque é muita cobrança É. de todos os lados. Não só minha, às vezes também para familiar, tudo. Mas nossa, né? É, Assim, isso dá. também tem a ver com a nossa própria história, né? Uhum. Se geralmente, tá? Se a nossa mãe teve esse tempo para se dedicar a gente quando a gente era criança, né? Ou não, com qual idade a gente foi para a escola ou não. Tudo isso influencia quando a gente precisa fazer algumas escolhas em relação aos nossos filhos. Hum. Fran, o que você diria hoje para uma mãe que está tentando engravidar e passando por dificuldades? Eu diria para procurar ajuda também com outras mães. Que acho que uma coisa que eu fiz muito errado foi guardar muito para mim, não conversar sobre o assunto. E hoje, conversando com outras mães, eu vejo que muitas passaram por isso. E passou muito sozinha, teve muita solidão, assim, guardei muita coisa só para mim, muitos sentimentos que às vezes compartilhando com outras pessoas que estão passando pelo mesmo, ficaria mais leve compartilhar as experiências. Perfeito. Eu acho que falaria para conversar, compartilhar, buscar outras mães, porque acho que uma mãe ajuda a outra a passar por essa fase muito difícil, sabe? Sim. Então, se você está passando por isso, não precisa viver isso sozinha, né, Fran? É, isso mesmo. E o que você diria para uma mãe que se sente sobrecarregada tentando dar conta de tudo? Respira e vamos um passo de cada vez. Vamos fazer o nosso melhor no dia, focar no que é mais principal e vamos seguindo. Porque acho que a vida é assim, né? Ainda mais hoje a gente não consegue dar conta de tudo. Então vamos fazer o nosso melhor no dia. No final do dia a gente sabe que a gente fez o nosso melhor e isso vai tranquilizar o nosso coração para seguir para o próximo dia e curtir, né? Porque todo mundo me falava, aproveita que passa rápido. Minha filha parece que nasceu ontem, já tá com 1 ano e meio, agora vindo o Mateus. E realmente Olha passou só. muito rápido. Uhum. Hum. E você que está nos assistindo, quem é que está vivendo esse momento de uma sobrecarga, de se cobrar muito? Conta aí nos comentários, que eu com certeza vou responder todos eles. A maternidade, né, Fran, ela pode vir depois de muita espera, como foi o caso da Fran. Ou então, de forma inesperada, como foi a sua segunda experiência, né, da gestação.
Mas de qualquer forma, qualquer história, uma coisa é comum: somos humanas. E mais uma vez, você não precisa passar por isso sozinha. Você merece cuidado. A gente esquece disso, né, Fran? Esquece. O quanto Completamente. a gente cuida muito de todo mundo e se esquece. Como é que é Eu isso acho que para você? é um erro e machuca muito, né? Porque até a gente mesmo vai se deixando de lado, né? A gente cuida de todo mundo, cuida da família, cuida do marido, cuida da filha. E a gente vai ficando esquecida. Aí eu acho que até comigo mesmo eu acabo esquecendo quem eu sou um pouco, Sim. assim, como pessoa, né? Acabo perdendo um pouco da minha identidade até. Que às vezes eu falo, nossa, mas eu era tão mais pra cima, diferente. E eu acho que vai se perdendo. Então, acho que a gente precisa focar também um pouco na gente pra depois, né? Quando a criança crescer, tudo, e sair de casa, aí tem aquela, quem sou eu agora, sem o filho? Vai É ser isso muito mais mesmo. difícil, né? Precisamos olhar para isso. Mas chegando no fim, né, do nosso encontro aqui, eu quero propor que você tire aqui 3 cartinhas do baralho terapêutico, né, fazendo as pazes com a sua história. Embaralha o tempo do passado. Vamos ver Ai, o meu que o universo Deus. vai trazer para você. Deixa a sua energia aí e escolhe uma cartinha para ler para gente. Vamos lá. Qual a lembrança mais antiga você tem de si mesmo? O que sente quando pensa nessa lembrança? Meu Deus. É louco, né? Porque eu acho que tem uma vida de quando você não é mãe, depois quando você é mãe, parece que começa tudo do zero. Até as lembranças ficam um pouco apagadas de quem você era antes, sim, né? sim. Mas eu acho que, assim, uma lembrança minha, que às vezes eu penso e eu sinto um pouco de saudade, assim, que eu era mais introvertida, assim, no questão de núcleo social, com os amigos, de querer estar com mais pessoas. Eu acho que depois que eu virei mãe, eu fiquei muito recuada. Até meio sozinha, assim, sabe? As amigas às vezes chamam pra sair, às vezes até dá, você fala, não dá, Mas vou eu não ficar em entendi. Antes você se casa. sentia mais introvertida ou hoje você se sente mais? Extrovertida, Ah, tá. perdão, troquei as palavras, Hoje eu me sinto mais introvertida Tá. e eu era muito mais extrovertida. Uhum. De sair bastante com as amigas, conversar mais, até ter umas conversas assim com mais pessoas, né? Eu acho que depois que eu virei mãe, eu me fechei um pouco. Sim. Tem algo natural nisso, né, Fran? Uhum. A maternidade faz com que a gente mergulhe dentro de nós, com que a gente repense muitas coisas, a gente passa a olhar para o mundo de uma outra forma. E apesar de você ter ficado 7 anos tentando ser mãe, só faz, quer dizer, não faz nem 2 anos ainda que você é mãe. Então é muito pouco tempo. E já emendou agora, né, com uma É. surpresa, uma nova gestação. E então vai mais um tempinho para você conseguir resgatar essa Fran extrovertida que consegue fazer várias coisas e se relacionar, né, e ocupar os seus outros papéis. Eu acho que agora você estava talvez entrando numa fase de melhorar um pouquinho ou sair dessa introversão e aí você engravidou de novo. Sim. Mas é mais um período e logo você vai conseguir resgatar um pouquinho isso, né? Essa é uma coisa muito importante. A gente não precisa deixar de ser quem a gente era. A Uhum. gente pode ser ainda melhor do que a gente era. Mas existe um período realmente de introversão importante. Mas vai olhando para isso e tentando ver como é que aos poucos você pode trazer isso de volta. E aí vai ser a rede de apoio, vai ser solicitando ajuda, que é o que você tem dificuldade, né? Uhum. Mas tudo no seu tempo. O É. importante é você
e tomando consciência disso. São as fases, né? Exato. Assim, é uma coisa que às vezes eu penso, sinto um pouco de saudade, mas também eu não consigo. Eu olho pra carinha da minha filha, sabe? E falo, isso aqui eu vou deixar Olha lá. essa menininha aqui. Mas às vezes, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não vai fazer diferença nenhuma para ela, mas vai fazer muita diferença para você. Mim. Né? Com certeza. Pensa nisso. Vamos para o tempo presente. O que é que vai vir aí? Meu Deus. Vamos lá. Complete a frase. Quando penso em família, eu penso em amor e união. Que eu acho que é muito importante, principalmente para mim. Eu gosto muito de estar sempre perto com a minha família, assim. Sempre com eles, nos momentos importantes. Eu acho que essas são as duas coisas mais importantes, amor e união. Tá sempre junto. Perfeito. E agora vamos para o tempo futuro. Embaralhe um pouquinho. Um texto grande. Vamos lá. Exercemos diariamente diversos papéis sociais. Quais são os seus hoje? Pai, mãe, filho. Como você se percebe em cada um desses papéis atualmente? Dê uma pontuação de 1 a 10 para cada papel exercido. Como você desejaria estar atuando neles no futuro? Bom, meus papéis hoje, acho que sou filha, sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou irmã, sou amiga. São muitos, né? São. Meu Deus, muitos, muitos, muitos mesmo. E é o que eu falei, é a minha maior dificuldade. É conseguir exercer todos esses papéis num equilíbrio, que eu acho meio que impossível hoje, né? Então... Ainda mais grávida novamente. Ainda mais grávida novamente. Interessante sair essa carta, né, para você, porque foi exatamente o que você trouxe como a maior dificuldade de conciliar hoje, de trazer um equilíbrio para esses papéis que você exerce. E aí isso veio para o futuro. Para o futuro. E por quê? O que você quer lá na frente precisa pensar hoje. Então, pontuar, se dá uma nota de 0 a 10 em cada um dos seus papéis, fica como uma reflexão, né, desse nosso encontro, para você levar, inclusive, para casa. Eu vou chegar na sua casa, pegar o caderninho e anotar. Como é que eu me avalio hoje como mãe, como esposa, como profissional, como mulher, como amiga? Todos eles, dá uma nota. O que você considerar que está uma nota ok para o período que você está vivendo, ótimo. O que você achar que está muito baixo, são os papéis que você precisa olhar um pouquinho mais. E como a gente não dá conta de tudo, realmente, e não é 100% em nada, então a gente pode começar aos poucos. Ter prioridade. Nesse momento, com uma bebê e grávida de novo, o papel de amiga não vai ser uma prioridade. Com certeza. Né? Eu acho papel que de profissional tá chegando no final da gestação, também não vai dar para ser uma prioridade. Mas você não pode deixar o papel de mãe tomar conta sozinho disso. Esse é o nosso maior desafio enquanto mãe. A gente precisa cuidar da mulher, porque antes de ser mãe, nós somos uma mulher com necessidades como qualquer outra. E se a gente não cuidar de si, a gente tem dificuldades de cuidar dos nossos filhos. Isso é 100% verdade, né? E é muito difícil, né? Por isso que a gente precisa de ajuda. Porque é pra gente conseguir fazer tudo isso, seguir e entrar na nossa cabeça, sim. Né? A gente precisa de ajuda. Exato. É isso, Fran. Olha, quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Né, gente? Que história linda, de muita luta, de muita fé, né? De muita persistência. Sim.
e que agora A veio jornada. aí uma outra recompensa para você e Uma tudo outra isso, né? bênção. Um filho de forma natural. Que Sim. felicidade, né? Grande isso. Que jornada que Imensa. você tem ainda pela frente para construir, né, Fran? Que bom, muito obrigada, Eu viu? que Por agradeço pelo compartilhar a sua convite. história com a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso. Que bom. Gente, finalizando então mais um encontro do Mãe Terapia, eu quero aproveitar para agradecer a minha equipe de gravação, o Gabriel e o Gustavo, que são apoiadores desse programa, meus parceiros. Vai ficar o arroba deles aqui para você seguir e acompanhar. E precisando de qualquer gravação, olha a qualidade, né, do nosso material aqui. Você pode falar diretamente com eles. E agora me conta, depois de ouvir a partilha da Fran, todas as reflexões que foram feitas aqui, deu vontade de fazer terapia, não é? Bom, esse espaço é para você. Lembre-se, você não precisa viver tudo sozinha. Aqui você pode ser quem você é e você merece cuidado. A gente se vê no próximo Mãe Terapia.